Olá pessoal, como nós tínhamos falado no último vídeo, terminado o último vídeo, onde falamos da introdução à classificação, os tipos de classificação artificial e natural. Vimos que falamos de dois tipos de classificação natural, a de Linneu e a de categorias taxonômicas. Seguimos então para falar do terceiro e último sistema de classificação, que é o sistema filogenético. Bom, esse sistema então foi proposto por um entomólogo. Entomólogo, então, um estudioso especialista em insetos, alemão chamado Willy Hennig. Ele então propôs esse sistema, se não me engano, lá pela década de 50 do século passado. E é um sistema que está sendo cada vez mais aperfeiçoado e mais utilizado. O que diz esse sistema filogenético? Primeiro, ele considera todos os critérios utilizados nas categorias taxonômicas. Porém, além desses critérios que já se utilizavam no sistema anterior, ele inclui alguns outros novos, como, por exemplo, a utilização da sequência de bases nitrogenadas do DNA. Nós já estudamos lá no primeiro ano que o DNA é formado de duas fitas, formado pela combinação de adenina, timina, citosina e guanina. Então, ao longo de uma fita de DNA, nós temos essa sequência de bases, adenina, timina, citosina e guanina. Então, quando se compara um pedaço do DNA de uma espécie com uma fita do DNA de outra espécie, quanto mais essas sequências de bases são semelhantes, quer dizer que mais próximos são essas espécies. A mesma coisa com o caso da sequência de aminoácidos das proteínas. Nós também estudamos no primeiro ano que uma proteína é formada por uma sequência de aminoácidos, que nós vimos são 20. Então, vimos glicina, leucina, isoleucina, ácido aspartico e assim por diante. Então, essa sequência de aminoácidos da proteína de uma espécie A, comparado com de uma espécie B, se eles são muito parecidos, muito próximos, também indica uma proximidade. Então, por isso que nesse sistema filogenético, a finalidade não é indicar reino, filo, classe, ordem como o outro anterior, mas a finalidade desse sistema de classificação é determinar a relação de parentesco entre as espécies, um parentesco evolutivo. Essa é a principal finalidade do sistema filogenético, é determinar a relação de parentesco, porque uma espécie tem um parentesco ou mais próximo ou mais distante de outra. E isso o próprio Linneu já percebeu quando ele fez o estudo anatômico, por exemplo, do cão doméstico e do lobo, e viu que eles eram muito parecidos. E esse sistema filogenético ele vem então dizer o quê? Que se o cão e o lobo são tão parecidos, é porque eles têm um ancestral comum. Então o sistema filogenético trata disso. Então esse parentesco evolutivo, ele é demonstrado aqui no sistema filogenético em diagramas, que são representações gráficas que recebem o nome de árvores filogenéticas ou cladogramas. E aqui vocês têm dois exemplos de como são demonstrados esses cladogramas. Nós temos essa forma, onde está sendo demonstrada aqui a relação de parentesco entre o chimpanzé, o ser humano e o gorila, ou ele pode ser demonstrado dessa forma também, certo? Então, o que chama árvore filogenética? Você aqui lembra, como fosse o caule que vai se ramificando, como os galhos de uma árvore, Cladograma quer dizer clados, quer dizer de ramos, que tem ramificações. Então, é dessa forma que o sistema filogenético trabalha. Então, eles não estão interessados de dizer qual é o reino, a classe, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie do chimpanzé, do ser humano, do gorila. Nesse sistema, eles estão mais interessados em falar da relação de parentesco. E como é que eles fazem isso por meio desse gráfico? Vocês observam que
O sistema filogenético ele tem 3 elementos: a raiz, os nós e os ramos. O que é a raiz, gente? A raiz quer dizer o quê? O princípio de tudo. Ou seja, nesse momento aqui, indica então que nesse momento aqui da história, essa linha aqui quer dizer o quê? A linha evolutiva, a história evolutiva dessas 3 espécies. Então está dizendo, esse gráfico que ele está dizendo que em um determinado momento da história, voltando aqui, não existia chimpanzé, não existia ser humano, não existia gorila, mas existia o quê? Uma única espécie que era o ancestral comum deles 3. Por isso que eles têm características muito parecidas, né? Como o DNA muito parecido e assim por diante. Né? Os cromossomos, né? O ser humano tem 46 cromossomos, o chimpanzé tem 48, se não me engano o gorila tem 44. Então essa linha aqui ela diz o quê? Que no começo era uma espécie só. Com o tempo houve o quê? Uma separação de uma parte desse grupo, que é o que representa o nó. O que é o nó? É o ponto da história onde uma parte dessa população se separa, começa a sofrer um processo de mudança, né? Um tempo aqui de mudança, que vai dar origem a uma espécie nova, que no caso aqui é o gorila. E assim vai acontecer, né? Para o ser humano e para o chimpanzé também. Certo? Agora isso leva o quê? Milhares, milhões de anos, né? Segundo acredita a evolução, e vocês vão estudar isso lá no 3º ano. Ok? Então nós temos também essa outra forma, que é o mesmo gráfico, só de uma forma diferente, né? Então eu tenho a raiz, o ancestral comum, em determinado momento da história que se separa uma parte desse grupo, vai dar origem ao gorila. A outra parte do grupo continua, mas chega um momento onde sofre uma outra separação. Uma parte desse grupo vai originar o ser humano, outra parte vai originar o chimpanzé. Então, esse sistema filogenético está sendo o mais utilizado atualmente. Por quê? Porque ele não visa só a classificação das categorias, mas ele procura principalmente entender a relação de parentesco entre as espécies. Para dizer o quê? Que quanto mais eu volto no tempo, mais eu vou perceber que essas espécies que são diferentes, um dia elas já foram uma só. Quanto mais você volta no tempo, vai chegar aonde? Lá há 3 bilhões de anos atrás, onde só existia um grupinho inicial, que foi com o tempo se separando e deu origem a tudo que nós temos hoje. Ok? Continuando, nós vamos então falar dos reinos. Então, nós vimos que no sistema de categorias taxonômicas surge a categoria do reino. E esses reinos foram organizados por um cientista americano, né, estadunidense, chamado Robert Whittaker, que no ano de 1969 ele propôs então que os reinos existentes deveriam ser organizados em 5 principais: reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Plantae ou Metafta e reino Animalia ou Metazoa. E aí, para resumir para vocês, eu coloquei esse quadro esquemático, onde nós podemos ver então aqui as características principais e alguns exemplos de cada um desses reinos, sendo que depois a continuidade do nosso estudo é estudarmos em um pouco mais de detalhes cada um desses reinos. Então, em relação ao reino Monera, o que caracteriza o reino Monera? O fato de serem organismos procariontes, já estudamos sobre isso desde o 1º ano, não tem núcleo individualizado pela ausência de carioteca, todos unicelulares. Alguns podem ser autótrofos, outros heterótrofos, podem ser terrestres ou podem ser aquáticos, além de outras características que a gente não cita aqui. E nós temos como exemplos quem? As arqueobactérias, que acredita-se podem ser os organismos mais antigos da Terra. As bactérias, os mais conhecidos e o grupo mais numeroso.
e as cianobactérias, que são os únicos autótrofos, ou seja, que fazem fotossíntese. Depois nós temos o reino protista. No reino protista você já vê que surge uma diferença do Monera para o protista. Se os primeiros eram procariontes, agora os protistas são eucariontes. Continuam sendo unicelulares, autótrofos ou heterótrofos, também terrestres ou aquáticos. Então, se a gente aplica aqui o sistema filogenético que a gente acabou de falar, nós vamos perceber o quê? Que muito provavelmente o reino protista surgiu a partir do reino Monera. E nós temos como representantes desse reino protista as algas unicelulares, são 3 grupos que nós vamos ver lá no capítulo específico, e os protozoários. Lembrando, gente, que alga e protozoários são termos que não têm valor taxonômico, ou seja, isso aqui não é filo, não é classe, não é ordem, não é nada, é só um termo genérico. Tá? Depois nós temos o reino fungi. E o reino fungi é caracterizado por indivíduos eucariontes, uni ou pluricelulares. Olha a novidade agora. Se antes eram apenas unicelulares, agora nós temos pela primeira vez organismos pluricelulares, apenas heterótrofos que se alimentam por absorção, terrestres ou aquáticos. Foi um reino que nós vamos ver que deu muito trabalho para os cientistas, porque tanto tem característica de planta como característica de animais, mas por causa de uma única característica foi criado um reino só para eles. Nós vamos ver isso mais na frente. E aqui é exemplo de fungos, os bolores, aqueles que contaminam alimentos, né? O champignon, que é um cogumelo comestível, os cogumelos, né? São os fungos mais conhecidos e assim por diante. Depois nós chegaremos no reino plantae ou metáfita, caracterizado por indivíduos eucariontes, pluricelulares, autótrofos fotossintetizantes, terrestres ou aquáticos. E nós temos aqui como exemplos as algas verdes, né? Na verdade são 3 grupos de algas, mas se destacam as algas verdes, os musgos, que é um grupo chamado de briófitas, as samambaias de um outro grupo chamado de pteridófitas, o pinheiro que pertence a um outro grupo chamado de gimnospermas, e as mangueiras pertencem ao grupo das angiospermas. Nós vamos estudar cada um desses grupos lá no capítulo sobre as plantas. E por último a gente chega no reino animalia ou metazoa, cujas características são organismos eucariontes, pluricelulares, todos heterótrofos, mas que se alimentam por ingestão, podem ser terrestres ou aquáticos. E nós vamos ver também que o reino animal é marcado por 9 filos. O primeiro filo onde abriam as chamadas esponjas, o segundo onde está a água viva, o terceiro tem como exemplo a tênia ou solitária, um outro filo onde está a lombriga, um outro filo onde está a minhoca, um outro filo onde está o caramujo, um outro onde estão os insetos, os crustáceos e aracnídeos, não só citei aqui os insetos, um outro onde está a estrela do mar, e por fim, um último que é o dos chamados cordados, que entre eles estão os mamíferos. Mas além dos mamíferos nós temos também os peixes, os mamíferos, os répteis e as aves, né? Então são 9 filos que compõem o reino animal. É claro que existem propostas de outros reinos, mas até agora, didaticamente falando, os 5 mais aceitos são esses, né? São sempre citados nos livros. E para terminar, gente, vamos falar dos domínios. Em 1990, esse cientista aqui, chamado Carl Voese, ele propôs a criação de uma nova categoria que ficaria acima do reino, o que ele chamou de domínio. Então, esse domínio ele dividiria os 5 reinos em 3 domínios.
E aí esses 3 domínios seria o domínio Archaea, que abrigariam apenas as arqueobactérias, o domínio Bacteria, ou bactéria, que abrigaria as bactérias e cianobactérias. Vocês observam então que esses 2 domínios aqui pegariam o reino Monera, né? Dividiriam o reino Monera em 2. E por fim o domínio Eukarya, né? Dos eucariontes, que então abrigaria os reinos Protista, Fungi, Plantae e Animalia, já que todos são eucariontes. Então com isso subiria de 7 categorias, como a gente já viu lá atrás, para 8 categorias. E aqui nós temos um exemplo de como ficaria, por exemplo, no caso do ser humano. Ficaria distribuído dessa maneira. O ser humano então pertence ao domínio Eukarya, ao reino Animalia, ao filo Chordata, à classe Mammalia, à ordem Primata, à família Hominide, ao gênero Homo e à espécie Homo sapiens. Então, os domínios ele vem a ser o quê? Um acréscimo de uma categoria, de um taxon a mais acima de reino. Ok? E é o que está sendo muito implementado hoje na taxonomia mundo afora. Ok, gente? Então, esse é o que trata o primeiro capítulo sobre classificação. Procurei ser bem resumido porque é um tema que não é grandemente abordado no Enem, mas, no entanto, né, vocês têm o direito a saber e conhecer um pouco sobre ele. Tá? Vou passar os exercícios sobre isso para vocês e espero que lá nos exercícios vocês aprofundem mais. Ok? Fique com Deus. Um abraço.